Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Um bom dia a todos. Pode se assentar. Nesta manhã, eu quero estar falando um pouco com vocês no texto de Lucas, capítulo 9. Nós estaremos... Texto de Lucas, capítulo 9, o versículo 18, 19 e o versículo 20. Lucas 9, capítulo 9, versículo 18, 19 e 20. Está escrito assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Aqui o título dessa mensagem é: Quem dizeis que eu sou? E a gente pode se perguntar, já é a primeira pergunta para nós: quem nós dizemos que Jesus é para a nossa vida? Para a gente entender um pouco do contexto deste texto ao qual nós lemos, nós precisamos retornar um pouco ao versículo 10, que é onde a gente vê a passagem da primeira multiplicação de pães e peixes. Olhando alguns versículos anteriores, por exemplo, o versículo 11, nós podemos ver que a multidão seguia a Jesus. A multidão estava seguindo a Jesus e Jesus estava ensinando aquela multidão. Além de ensinar, Jesus também estava realizando cura, realizando um milagre na vida daquelas pessoas. Então, Jesus ensinava sobre o reino de Deus e curava as pessoas que precisavam de cura. E aqui nós podemos ver algo muito tradicional de Jesus Cristo. De quinta-feira nós estamos trazendo a temática sobre o reino de Deus e sempre fazemos menção de Jesus. E olhando para o método que Jesus utilizava para ensinar as pessoas, vemos que ele utiliza algumas palavras, vemos que ele fala do reino de Deus de uma forma onde as pessoas poderiam entender e compreender. Isso é uma atenção de Jesus para o seu povo, uma atenção de Jesus para a multidão, para que eles pudessem entender sobre o que ele estava ensinando. E a multidão o seguia, ia aprendendo, ia sendo curada, ia vendo milagres que Jesus estava fazendo. E nós olhando em seguinte, nós podemos ver que o dia já estava entardecendo, ou seja, já estava chegando a noite. E as pessoas precisavam de algum alimento, precisavam se alimentar. Ao qual os discípulos, no versículo 12, então, instrui a Jesus para falar: olha, dispensa a multidão. Assim eles podem ir encontrar um lugar para se alimentar. Mas Jesus, nós sabemos pela história que não dispensa. E aí, se a gente continuar, nós vamos ver o que aconteceu, que é a multiplicação de pães e peixes. Ao qual a multidão permanece, Jesus realiza este milagre. E aqui nós podemos ver dois pontos que chamam bastante a atenção sobre Jesus. O primeiro ponto é que Jesus ele se preocupava com o bem espiritual das pessoas que estavam ali com ele. No versículo 11 nós vemos que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. E em diversos textos nós vemos essa preocupação dele ensinar de uma forma que as pessoas pudessem entender. Então, além de ensinar, ele se preocupava se as pessoas precisavam de alguma cura. Porque a própria Bíblia vai dizer que sarava os que necessitavam de cura. Então, Jesus estava curando aquelas pessoas que precisavam de alguma cura na vida delas.
E Jesus, ele não curava para se amostrar, mas porque ele se preocupava com as pessoas. Ele queria ver o bem daquelas pessoas e por isso ele realizava a cura na vida delas. Jesus, ele queria o bem espiritual do povo e é por isso que ele sempre ensinava sobre o reino de Deus. Sempre ensinava ao povo o que eles precisavam fazer e como a fazer. Um segundo ponto que nós podemos destacar aqui é a preocupação de Jesus que ele tem pelo bem físico das pessoas. No versículo 13 já, nós vemos Jesus ordenando a dar de comer ao povo. Jesus, ele pede para que os discípulos possam distribuir alimento para aquelas pessoas comerem. E vemos que ele está preocupado com o povo estar alimentado ou não. Isto falando tanto espiritualmente quanto fisicamente também. Ele se preocupou com o povo e por isso ele realizou milagre da multiplicação de pães e peixes, para que todas aquelas pessoas pudessem se alimentar naquele fim de tarde. Então vemos a preocupação de Jesus com o seu povo, através dos ensinamentos e através dele fazer milagres para que pudesse alimentar o povo. Porque estavam precisando se alimentar, já estava de noite e eles precisavam. Então agora que a gente entendeu um pouco do contexto da passagem ao qual nós lemos, nós conseguimos entender então o questionamento de Jesus no versículo 18, ao qual ele pergunta: quem diz a multidão que eu sou? Jesus estava com os seus discípulos e ele fez essa simples pergunta. Ele queria entender o que as pessoas pensavam quem ele era. Após milagres, após curas, após ensinamentos, nós vemos Jesus questionando: quem a multidão diz que eu sou? Seus discípulos, então, eles respondem no versículo 19 que, olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outro grupo está dizendo que o Senhor é Elias. Já tem um grupo que fala que o Senhor é um dos profetas do Antigo Testamento que veio a ressuscitar. Esta foi a resposta dos discípulos para Jesus. Só que essas falas não aparecem depois da multiplicação de peixes e de pães. A multidão não fala que Jesus era o João Batista, Elias, após essa multiplicação. Não, a multidão já falava anteriormente. Quando nós olhamos o versículo 7 e o versículo 8 do capítulo 9 de Lucas, nós vamos ver a citação: e o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, que por Jesus foram feitas. E estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Então nós vemos que a multidão já estava há um tempo dizendo que Jesus não era Jesus. A multidão estava há um tempo dizendo que Jesus era outra pessoa. E não apenas naquele tempo, não apenas naquele momento, nós vemos que a multidão não reconhecia quem Jesus era. Tudo que Jesus fazia, nós podemos ver que é fora do normal. Tudo que Jesus fazia era algo grandioso, algo bonito, os milagres que Jesus realizava. Mas mesmo assim, aquelas pessoas que viviam os milagres não reconheciam que Jesus, ele é o Messias. Mas Jesus, então, ele questiona aos seus discípulos: quem dizeis que eu sou? Já que a multidão não me reconhece como Messias, já que a multidão diz
que eu não sou o Messias, sou outra pessoa, quem vocês estão dizendo que eu sou? Jesus primeiramente questiona um grupo grande, que era a multidão. Quem eles diziam que Jesus era? Agora Jesus diminui o grupo. Ele pergunta para quem estava próximo dele, para quem estava com ele. Ele pergunta para os 12 discípulos: quem dizeis que eu sou? E aqui na citação nós vemos que Pedro, ele toma a frente e responde: tu és o Cristo de Deus. E ali Pedro, ele estava reconhecendo Jesus como o Messias que havia de vir. Nós podemos ver em Mateus 16, que é uma passagem paralela à qual nós lemos, nós podemos ver a resposta de Jesus após Pedro dizer isso. Vai estar escrito em Mateus 16, versículo 7, dizendo assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Após Pedro responder que Jesus era o Cristo de Deus, vemos que Jesus então confirma que Pedro acertou essa questão, que Pedro acertou quem Jesus é. E Jesus confirma que essa confirmação, Jesus fala que a confirmação não veio pela carne, não veio pelo sangue, mas veio através de Deus, através do Pai. Nós vemos o reconhecimento do Messias sendo revelado através do Pai. Ou seja, Pedro entendia que Jesus era o Messias, porque Pedro tinha uma intimidade com Jesus. E assim o Pai o revelava quem Jesus era. A multidão só estava atrás de Jesus pelos seus milagres, pelo que ele podia fazer, mas não eram tão íntimo a Jesus. Porém, Pedro estava mais próximo, Pedro estava mais íntimo de Jesus. E ele consegue perceber que realmente Jesus era o Messias que havia de ser enviado. E olhando a Bíblia, nós podemos ver diversas vezes Jesus mostrando quem ele era. E podemos ver também no Antigo Testamento Deus fazendo a mesma coisa. Deus mostrando para o povo quem ele era. E ao olhar o Antigo Testamento, nós vemos Deus realizando diversos feitos. Diversas coisas Deus faz pelo seu povo para mostrar para o seu povo quem ele era. E aí eu quero trazer essa pergunta para nós: quem Deus é para você? Quem Deus é para nós? Nós vemos Deus no Antigo Testamento realizando diversas coisas para o seu povo, suprindo todas as necessidades de seu povo. E em cada uma delas, Deus prova quem Ele é. E nós podemos ver em Gênesis capítulo 22, versículo 8, dizendo: disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aqui a passagem de Abraão, Deus havia solicitado para que Abraão sacrificasse a Isaque. Deus havia pedido o filho de Abraão como sacrifício. E mesmo Deus pedindo Isaque para ser sacrificado, Abraão ainda confiava no Senhor. Ainda confiava que tudo daria certo. Então, quando Abraão estava prestes a realizar o sacrifício, Deus então envia o anjo e pede para cancelar, para parar e não sacrificar a Isaque. E nós vamos ver, seguindo o capítulo 22 de Gênesis, nós vamos ver que Deus envia o cordeiro que havia de ser sacrificado no lugar de Isaque. Então Isaque, ele seria sacrificado, mas Deus envia o cordeiro para morrer por Isaque.
nós sabemos que Abraão recebeu a promessa de Deus de que ele teria uma grande descendência. E Isaac, entendemos que Isaac seria o primeiro dessa descendência, o início dessa descendência, aquele que daria início à grande descendência de Abraão. E Deus envia o cordeiro para morrer no lugar de Isaac, para poder salvar a descendência de Abraão, para poder salvar a Isaac. Nós podemos ver também em Êxodo capítulo 13, no versículo 21, que Deus ele envia o caminho para o povo e conforta o povo que estava adiante. Em Êxodo 13, 21 vai dizer: E o Senhor ia diante deles, e de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Em Êxodo nós podemos ver que o povo de Deus precisava ir para algum lugar. Eles precisavam ser direcionados. Deus então envia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para poder guiar aquele povo. A nuvem guiava aquele povo durante o dia, mostrava o caminho que o povo precisava percorrer durante o dia. E além disso, a nuvem também refrescava, porque no deserto era um clima quente demais. Então essa nuvem trazia um refresco para aquelas pessoas que estavam caminhando. A coluna de fogo guiava durante a noite. E a noite no deserto é muito frio. E por isso aquela coluna de fogo também aquecia aquelas pessoas, trazia um conforto para aquelas pessoas, iluminava o caminho daquele povo que precisava seguir. Então o povo precisava saber para onde ele iria. Deus então envia a coluna de fogo e a coluna de nuvem para guiar o povo. Deus era aquele que direcionava o povo ao caminho que eles precisavam seguir. Deus estava confortando o povo durante o dia e durante a noite. Deus estava suprindo a necessidade daquele povo que estava precisando saber para onde ir. Aquele povo que estava precisando suportar a temperatura alta do deserto e suportar a temperatura baixa do deserto também. Então Deus supriu essa necessidade e Deus mostrou o seu cuidado pelos seus. Seguindo a questão de Êxodo, seguindo a questão do povo, nós podemos ver que Deus ele também é aquele que proveu o maná do céu. Em Êxodo 16:4 vai dizer que disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu. O povo caminhava no deserto e sentia fome. O povo murmurou contra Moisés, porque eles precisavam se alimentar. O povo necessitava de algo para comer. E Deus então envia o pão do céu. Deus então toda manhã enviava o pão para aquelas pessoas, enviava o pão para o seu povo. E Deus mostrou ao povo que o que saciava a fome deles vinha dele mesmo. Então Deus mostrou para aquele povo que ele poderia prover tudo na vida deles. Deus ensinava diariamente para o povo que eles poderiam confiar. Deus enviava diariamente o pão de cada dia para aquelas pessoas. Em Êxodo 17:6 nós vamos ver também que o povo precisava de água. E Deus foi aquele que proveu a água do povo. O povo estava no deserto, começa a sentir sede e novamente murmura com Moisés. Moisés então fala com Deus e nós vamos ver que Deus faz que saia água da rocha para saciar a sede do povo. Onde o povo ia, Deus guiava. Onde o povo sentia necessidade, Deus ele supria na vida do seu povo.
Então nós podemos ver que no Antigo Testamento Deus mostra quem Ele é através de diversas situações. Deus prova ao seu povo que Ele era todo-poderoso, que Ele podia suprir todas as necessidades do povo. Ele mostra ao povo que em todas as necessidades Deus iria prover na vida deles. Mas agora, olhando para o Novo Testamento, nós vemos essa função sendo passada para Jesus. Vemos Jesus se classificando como diversos títulos, ao qual atinge todas as nossas necessidades. Deus mostrava ao povo que estava no deserto que Ele supriria todas as necessidades. E dessa forma, agora, trazendo para o Novo Testamento, Jesus Cristo, nos mostra que Ele provê todas as nossas necessidades. E aqui nos leva a questionar: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para nós? Nós podemos ver em João capítulo 1, no versículo 19, dizendo: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e diz: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que morreu por nós é Jesus, aquele que veio com um único objetivo: trazer uma nova aliança, trazer vida, trazer salvação, trazer justificação para nós. E agora o Rei que se fez Cordeiro para se sacrificar por nós, Cristo Jesus, veio para tirar o pecado do mundo. Cristo se entregou como um Cordeiro, perfeito e imaculado, para ser sacrificado por nós. O maior sacrifício foi feito através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, Isaac, sendo o início da descendência de Abraão, foi salvo pelo Cordeiro que foi enviado por Deus. Agora, no Novo Testamento, precisa aumentar a quantidade, precisa elevar um pouco o nível. Para salvar a descendência de Abraão, Deus envia o Cordeiro perfeito para morrer e salvar a eles. Só aqui nós podemos ver que o Cordeiro está presente do início ao fim. Porque no início da geração de Abraão, o Cordeiro estava presente. Deus proveu a necessidade. Na metade da descendência de Abraão, Deus proveu o Cordeiro perfeito para salvar o povo. E no final dos tempos, aquele Cordeiro que foi sacrificado virá outra vez nos salvar. Virá outra vez nos recolher. Virá outra vez para nos buscar. O Cordeiro estava presente na história inteira. Ele se fez presente do início ao fim. O Cordeiro veio para nos salvar. Jesus, ele nos conforta mostrando que ele era o caminho. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho se cumpre em Cristo, aquele que nos direciona. Jesus não é um dentre os muitos caminhos existentes. Ele é o único caminho ao qual nós podemos seguir. É o único caminho ao qual nós temos a seguir. Ele é o único caminho e verdadeiro caminho ao qual nós precisamos seguir, porque é aquele que veio nos direcionar verdadeiramente para a vida eterna. O povo no deserto, no Antigo Testamento, precisava de direcionamento. Nós, atualmente, precisamos de um direcionamento. Deus proveu quem guiaria o povo, e agora Deus proveu quem nos guiará. Jesus Cristo, o nosso caminho verdadeiro que nos leva à vida, aquele que veio para nos direcionar. Em Mateus 11, 28, nós vamos ver: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No deserto nós vemos que além de Deus direcionar o povo, Deus também trazia um conforto para o povo. Refrescava durante o dia e aquecia durante a noite. Jesus, além de nos mostrar o caminho, ele é aquele que nos dá conforto. É aquele onde nós podemos encontrar refúgio em Cristo.
Cristo nos dá alívio, nos dá descanso. Assim como a nuvem refrescava aquele povo no deserto, Cristo nos traz o alívio em nossas vidas. Da mesma forma que Deus confortava o povo, Cristo nos conforta também. Pois encontramos descanso em seu braço, encontramos alívio em seu braço. Em Cristo nós podemos descansar. Cristo veio para nos mostrar o caminho e nos direcionar, mas Ele veio para nos trazer alívio em nossa vida, nos trazer guiamento, nos trazer conforto em nossa vida e nos ajudar. E agora em João 4,14, nós vamos ver que Cristo se classifica como a fonte da água viva. João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. No deserto, o povo precisou saciar a sua sede, e Deus fez sair a água da rocha. Agora Cristo se torna esta água da vida eterna, que veio para saciar a minha e a sua sede. E quando nós bebemos a água, não importa o quanto de água que você beba hoje, amanhã você sentirá sede novamente. Eu posso beber 20 litros de água só hoje, mas amanhã eu vou estar com sede novamente. E assim é da mesma forma Jesus. Não importa o quanto eu sou cheio hoje, amanhã eu preciso ser cheio novamente. Não importa o quanto Deus sacia a minha sede, amanhã eu preciso que Ele sacie a minha sede novamente. Não importa o quanto eu busque hoje, amanhã eu preciso buscar a Deus novamente. Amanhã eu preciso de Cristo novamente em minha vida. Sem Jesus nós não conseguimos viver. Não adianta somente no domingo nós sermos cheios dele e na segunda sermos esvaziados. Não adianta somente na quinta-feira nós saciarmos a nossa sede, sendo que na sexta seremos esvaziados. Nós precisamos ser cheios no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ser cheios de Jesus. Precisamos ter essa fonte de água em nossa vida para que nós podamos saciar a nossa sede por Cristo. E Ele se mostra, além de ser a água da fonte da vida, Ele se mostra ser o pão da vida. Em João 6,35, diz-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê a mim não terá sede. Jesus, ele se classifica sendo como o pão da vida, aquele que desceu do céu e deu a sua vida pelo mundo. Voltando para o verso 31, nós veremos a menção sobre o povo no deserto. Em João 6,31, nós vamos ver que o povo mencionava a questão do povo que estava no deserto. Está escrito assim o versículo 31 de João 6. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O povo queria sinais para crer em Jesus. Citam que Deus havia mandado o pão do céu para o povo crer em Deus. Lá em Êxodo, o Deus de Israel mandou o pão do céu para que aquele povo pudesse crer que ele supriria todas as necessidades. Então essas pessoas agora precisam que Jesus prove para eles que ele é aquele que suprirá todas as necessidades. Jesus então ele diz que em Êxodo não era o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é aquele que desceu do céu, que foi enviado por Deus, aquele que desceu do céu
e que dará a sua vida pelo mundo. Este é o pão do céu, Jesus Cristo, aquele que desceu e veio se entregar pela nossa vida. Jesus Cristo é o verdadeiro pão do céu que se entregou por nós. Cristo se entregou por nós. No Antigo Testamento nós vemos Deus suprindo todas as necessidades do povo. E agora no Novo Testamento nós vemos Cristo realizando a mesma coisa, suprindo todas as necessidades do povo. O povo precisava de algo, Deus provia. O povo precisa de algo, Jesus também provia para aquelas pessoas. Agora nós podemos ver que o Cordeiro se cumpriu em Jesus. Podemos ver que o caminho de Deus se cumpriu em Jesus. Que a água que saciava a sede do povo se cumpriu em Jesus. Que a fome que o povo tinha se cumpriu em Jesus. Nós podemos ver todas as situações, todas as coisas que Deus provia para a vida de seus filhos sendo cumpridas em Jesus. Aquele que sacia todas as nossas necessidades, aquele que cumpre com tudo o que nós precisamos, aquele que nos provê tudo o que nós necessitamos em nossa vida. E quando olhamos em Êxodo 3,14, nós vemos Deus falando a Moisés: eu sou o que sou. E essa expressão significa que Deus é o que o povo precisa que Deus seja. Independente do momento, independente da situação, o povo precisava de um direcionamento, Deus era aquele que supriria o direcionamento para aquele povo. Deus era quem guiava. Se o povo precisava de água, Deus era aquele que iria prover para o povo. Se o povo precisava de um alimento, era Deus que iria prover este alimento para o povo. Todas as necessidades de Israel, todas as necessidades dos filhos de Deus, Deus provia na vida deles e não deixava faltar de forma alguma. Isso podemos ver em toda a história, Deus provendo na vida dos seus filhos, onde Deus provia o que o povo necessitava. Deus, ele era o responsável por tudo que o povo precisava. E Cristo veio para ser da mesma forma, para mostrar que da mesma maneira que Deus provia para os antigos, Ele proverá para nós também. Deus, ele veio para nos mostrar que o Cordeiro é Ele, o caminho, a água, o pão da vida, a cura, a salvação, a justificação, tudo Ele veio para provar que Ele é o único necessário em nossa vida. Todas as nossas necessidades são cumpridas em Cristo Jesus. Com Ele não temos falta de nada. Com Cristo nada nos falta, pois é quem nos sustenta, pois é quem nos guia, aquele que nos sacia todas as nossas necessidades. Cristo Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado para saciar todas as nossas necessidades, que foi enviado para nos trazer a salvação, que foi enviado para nos fazer perceber que tudo que eu preciso é só Jesus Cristo e nada mais me satisfaz a minha alma, somente a Jesus. E aqui eu quero finalizar com a pergunta: quem dizeis que eu sou? Quem dizes que Jesus é para a sua vida? Ele mostrou ser toda a necessidade do seu povo. Qual é a sua necessidade? Quem dizeis que Jesus é? Aplauda ao Senhor, eu agradeço ao Pai.